Vamos lá, amigos, para a segunda aula. Nessa aula, eu vou começar frisando que a primeira fase que o fármaco vai passar quando entra no corpo, né, é a biofarmacêutica, que é quando ele vai ser liberado no intestino e, consequentemente, vai ser dissolvido. Após ser dissolvido, ele vai ser absorvido, que é a primeira etapa da farmacocinética. A absorção, ela pode ter 4 formas de acontecer, digamos assim. Tem a difusão passiva, que ela segue o gradiente de concentração do maior para o menor. Ela também não tem gasto energético. E para substâncias hidrossolúveis, essa passagem tem que ser por meio de poros. Já as substâncias lipossolúveis, a gente pode passar normalmente pela membrana plasmática. Na difusão facilitada, a gente vai ter proteínas transmembranas que vão transportar essas substâncias do meio extra para o meio intra. Ela também não requer energia e também segue o gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. O transporte ativo, esse sim, ele precisa de energia e ele vai ser contra o gradiente de concentração. Esse pode sair do menos concentrado para o mais concentrado. E a gente também vai precisar das proteínas transportadoras, só que essas só são ativadas com um aporte energético. E a gente também vai ter a endo e a exocitose, que são para fármacos maiores, né? Substâncias maiores. E um exemplo é a vitamina B12, que no intestino ela é endocitada, e os neurotransmissores, que são armazenados em vesículas e são exocitados nas fendas sinápticas. São exemplos bem clássicos. Sim, agora vamos lá para os fatores que vão interferir nessa absorção. Primeiro vamos falar um pouquinho do pH. A maioria dos fármacos vão ser ácidos ou bases fracas. Por quê? Formas ionizadas não atravessam a membrana plasmática. Então, eu não quero que esse fármaco interaja com o meio que ele está sendo introduzido. E aí, tem a constante ionização, que é o pKa. Então, quanto mais próximo do neutro, do 7, melhor. E esse pKa, quanto mais ele avalia a capacidade de um fármaco, de uma substância, interagir com um próton. Ou seja, se eu tenho um pKa muito ácido, eu tenho uma substância muito ácida, porque ela tem uma grande interação com o próton. Se eu tenho um pKa baixo, eu tenho uma substância básica, porque ela tem pouca interação com o próton. E aí, a qualidade, digamos assim, a capacidade de diluição de um fármaco, de absorção de um fármaco, é compatível com a diluição dele sempre regular, que não muda muito nos diferentes tecidos. Se eu tenho um fármaco que ele se ele reage no meio ácido, ele não é um fármaco tão bom, porque ele não vai poder ter um efeito tão sistêmico. A gente vai ter que apelar para algumas coisas como cápsulas, por exemplo, de alguns medicamentos que tem que passar pelo estômago sem reagir com o meio ácido. E daí em diante, se eu tenho fármacos que não reagem nem em meio ácido, nem em meio básico, eu vou conseguir chegar no intestino, que é o principal local de absorção, sem ter nenhuma alteração. Outro fator que vai contar também é o fluxo sanguíneo. Se eu tenho muito fluxo sanguíneo chegando, eu tenho uma maior absorção. E aí, por quê, né? Porque vai ter mais sangue passando e pegando esse fármaco que está sendo absorvido. Sim, a gente pode pensar em algumas situações que favorecem ou dificultam essa absorção. Pensando no pH, a gente vai lembrar logo de uma reação de um abscesso, e que ele vai aumentar o pH daquela região, que não vai favorecer a absorção. Outra situação também é a inflamação. A inflamação, ela vai favorecer essa absorção, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar a permeabilidade vascular, então essa absorção vai ser favorecida. Já o edema, que ele dificulta essa permeabilidade capilar, esse contato do sangue com o vaso, né, do fármaco com o vaso, vai piorar essa absorção.
Outra coisa também que vai influenciar é a área de contato. Ou seja, bordas em escova que tem no intestino, microvilosidades que tem no intestino, vão favorecer essa maior área de contato para que uma maior quantidade de substância, de fármaco, seja absorvida. O tempo também é muito importante. Por isso, as velocidades do intestino, que elas vão manter aquele fármaco ali grudadinho, que não vai ser uma passagem tão rápida para ter uma maior absorção. E aí a gente pensa também numa diarreia. Numa diarreia não favoreceria a absorção do fármaco, porque ele passaria muito rápido e não teria um tempo de contato bom e suficiente para a absorção. A gente também vai ter a glicoproteína P, que ela é uma transportadora transmembrana e ela controla a quantidade de fármaco que entra. E aí, quanto mais fármaco eu tenho no meio extracelular, ela vai decidir que ela tem que botar menos para o meio intracelular, como um controle. Agora vamos para o conceito de biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É o quanto de fármaco que chega à corrente sanguínea depois da biotransformação. E aí existe uma determinação, uma nomenclatura, que é a área sobre a curva, que é justamente essa área sobre a curva, é o tanto de medicação que ainda que vai entrar na corrente sanguínea, né, a nível plasmático, depois da biotransformação pelo fígado. Alguns fatores também vão interferir nessa biodisponibilidade, que é o tanto de fármaco que vai estar disponível na corrente sanguínea após a biotransformação, que vai alcançar a circulação sistêmica no caso. Porque até então, geralmente, vai ser absorvido no intestino, do intestino ele é transferido para circulação portal direto para o fígado. No fígado ele é biotransformado, e aí vai depender do tipo do fármaco, que vai dizer o quanto que ele vai ser digamos que diluído nesse fígado. E aí existem fármacos, 70% de biodisponibilidade, 50%, 20%. Quanto maior a biodisponibilidade, menos ele é biotransformado. Quanto menor a biodisponibilidade, mais ele é biotransformado. A via de administração vai determinar nessa biodisponibilidade. Porque, por exemplo, fármacos que são injetados intravenoso, eles não vão ter uma biotransformação, porque eles já estão sendo injetados numa circulação sistêmica. Então, a biodisponibilidade dele é 100%. Já a biotransformação hepática de primeira passagem é aquela que eu falei, que é quando após a absorção no intestino ele vai direto para a circulação portal e fígado, onde ele vai ser biotransformado. Também vai contar a solubilidade desse fármaco, porque fármacos hidrossolúveis eles não vão ter uma permeabilidade tão boa, porque eles vão precisar de poros, não vai ser algo tão livre. Já fármacos muito hidrossolúveis, eles vão ficar meio que presos na membrana plasmática e não vão conseguir entrar. Então, a gente gosta de fármacos no meio. Eu quero um fármaco hidrossolúvel, que seja capaz de permear a membrana plasmática, mas que tenha certa característica hidrossolúvel, para poder garantir que ele vai entrar na célula, né? Vai ultrapassar a membrana plasmática. Também é importante a instabilidade química, que é aquilo que eu falei. É preferível que ele não se transforme numa forma ionizada, que ele se mantenha um ácido fraco, uma base fraca. E a formulação também, ou seja, recipientes, drágeas, encapsulados, enfim, esses medicamentos também podem ter uma biodisponibilidade diferente por conta dessa formulação. E aí vem o questionamento do que são fármacos bioequivalentes. São fármacos que ele têm a mesma biodisponibilidade, ou então muito parecida, e tempos de ação também muito parecidos. Após toda essa discussão de absorção, a gente vai entrar agora numa discussão de distribuição, que ela vai depender de alguns fatores também, igual a absorção. E a distribuição é quando esse fármaco vai entrar na circulação sistêmica e vai ser levado até os tecidos que ele vai ter atuação.
A distribuição vai depender de alguns fatores, como eu já falei, como o fluxo sanguíneo, que é justamente isso. Se eu tenho um tecido que ele é muito irrigado, eu vou ter a chegada desse fármaco mais rápida. Por exemplo, o fígado. Ele tem o fígado, o estômago, sistema nervoso central, eles têm um fluxo sanguíneo maior. Tudo, coração também, tudo vai levar o sangue mais rápido para eles, porque o fluxo é maior. Já a permeabilidade capilar também vai determinar. Se eu tenho a permeabilidade capilar maior, eu favoreço a entrada dessa medicação no tecido. Tecidos que tenham alta permeabilidade capilar, um exemplo deles é o fígado. E o contrário, uma baixa permeabilidade capilar é o sistema nervoso central, cérebro. E outra coisa também que vai determinar isso é a ligação a proteínas. E aí, existem dois tipos de proteínas. As plasmáticas, que são disponíveis no sangue. Se tiver um medicamento ligado a ela, ele não vai conseguir ser transportado. Ele vai ser transportado, mas não vai conseguir invadir, ser direcionado para o tecido de atuação. Porque essa proteína vai meio que segurar ele no sangue. E um exemplo desse tipo de proteína é a albumina. E existem também as proteínas dos tecidos. E aí, pelo contrário, as proteínas dos tecidos, elas seguram esse fármaco dentro do tecido. E aí isso pode gerar acúmulo e até uma toxicidade. E aí, dentro desse conceito de biodisponibilidade, a gente vai ter o volume aparente, que é o volume que realmente vai ter certa eficácia. E ele pode ser obtido com a concentração do tecido sobre a concentração plasmática, que é a concentração do sangue. A gente também vai ter a dose de distribuição, que é justamente o cálculo da dose administrada, né, os 100%, sobre a concentração plasmática após alguns minutos da administração. Vocês vão perceber meus cabelos ao vento, porque o calor não deu. Tudo bem? Vamos continuar agora a aula 3. É uma aula pequena, rapidinha, fácil de entender. E ela é sobre biotransformação. O que é a biotransformação? É basicamente transformar um fármaco lipossolúvel em hidrossolúvel para ele poder ser excretado, porque não tem como a substância lipossolúvel ser diluída e excretada pelo corpo. É justamente nessa fase que pode se transformar algumas substâncias em tóxicas, como por exemplo o paracetamol, que tem a molécula N-acetilbenzoquinoimina, que é justamente a substância hepatotóxica que todo mundo tanto fala do paracetamol. Só que a gente tem uma proteção que é a molécula glutationa. Essa glutationa, ela meio que fornece uma proteção ao fígado. Ou seja, paracetamol ele é totalmente abominável? Não. Em doses terapêuticas ele é muito eficaz e a glutationa vai fazer essa proteção do fígado. Agora, em alcoólatras que já têm uma função hepática diminuída, no caso essa glutationa não é tão disponibilizada assim, aí a gente vai ter mais alguns problemas, porque sem a glutationa não tem a proteção e essa substância hepatotóxica vai sim causar uma toxicidade e uma coisa ruim para esse fígado. E aí essa biotransformação ela vai ter basicamente duas fases, que é a fase 1, que é onde vão ocorrer os processos de oxidação, de hidrólise e de redução também. Lembrando que a oxidação é ganhar um oxigênio ou perder a hidroxila, a redução é ganhar uma hidroxila ou perder um oxigênio, e a hidrólise é ganhar uma ou mais moléculas de água. Geralmente nessa fase não há muita modificação do fármaco em si. E aí a gente tem a fase 2, que ela é basicamente fundada na conjugação. E aí vem aquele exemplo que o Graciliano deu em sala. Quando a gente fala em conjugação, a gente lembra de cônjuges, de marido e mulher. E aí a gente vai ter uma analogiazinha com isso do casamento, né, dos cônjuges. E aí nessa analogia a gente vai ter o homem, o noivo, como o fármaco original, né, o fármaco que chegou lá. A noiva vai ser o ácido glicurônico, que vai transformar essa molécula em hidrossolúvel. A gente tem o pai da noiva como o DPGA,
que é basicamente quem vai levar esse ácido glicurônico à noiva, ao noivo, que é o fármaco original, para transformar ele em hidrossolúvel. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um intermediador, que nesse caso seria o padre, que é ele que vai transferir essa responsabilidade do pai para o noivo. E no caso, ele é uma enzima transferase, né? A enzima glicuronil transferase, que é a que vai conseguir unir esse ácido glicurônico com o fármaco original, a noiva com o noivo. E aí, vamos para alguns fatores que podem diferir nessa ação da enzima glicuronil transferase, que pode ser variações genéticas, isso vai de corpo para corpo, os fatores mórbidos, idade e sexo, quanto maior a idade, menor, e determinações ambientais mesmo, as condições ambientais de vida desse paciente. E aí, após transformar o fármaco em uma substância hidrossolúvel, ele vai poder ser excretado principalmente pela urina, bile e fezes. E é basicamente isso, essa aula, bem simplesinha, basicona. Eu acho que eu esqueci de falar um detalhe do álcool. O que é que o álcool vai fazer? Ele vai estimular essa enzima glicuroniltransferase, fazendo com que o medicamento que você tomou ele seja mais rapidamente biotransformado e fique pouco tempo em contato com o sangue, com todos os tecidos, para ter a sua ação bem determinada.